O Rodrigo Constantino, para quem não sabe, né, ele é um comunicador, né, diz que é jornalista, mas parece que a formação dele é economia. Ele começou sendo um crítico do Bolsonaro, né? Depois, não sabe, sei lá por que, ele mudou de ideia e começou a virar o babador de ovo oficial do Bolsonaro. Alguns dizem, que nem saiu uma vez no Antagonista, que a família dele tem uma empresa de ônibus no DF, e essa empresa de ônibus teve um aumento de repasse do DF para a empresa da família dele. Talvez por isso ele tenha mudado de posição. Não sabemos. Mas o fato é que o Rodrigo Constantino ficou os 4 anos do governo Bolsonaro bajulando os ovos do Bolsonaro. Chegando ao ridículo, que teve um episódio uma vez, que ele estava no Pânico, onde ele se ofereceu para provar a comida do Bolsonaro para ver se não estava envenenada. Olha o nível de bajulação do cara. Aí agora ele anunciou que está com câncer, né? Eu acho que é na mandíbula, aqui nessa região da boca. E é claro, a gente tenta ter empatia por uma pessoa que está com câncer, que é uma doença terrível, né? Mas no caso do Rodrigo Constantino, pessoal, por mais que eu tenha até empatia pela dor que ele possa estar sentindo, no caso dele, parece mais para mim um caso de lei do retorno. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Quando o Lula teve câncer, acho que foi na garganta, o Constantino fez o seguinte Twitter: um pulha com câncer continua sendo um pulha, se referindo ao Lula. Ou seja, ele não teve empatia nenhuma para um senhor idoso, que já foi presidente do Brasil, que estava com uma doença terrível. Então fica meio difícil a gente sentir empatia pelo Constantino, por mais que a gente sinta, né, pela doença, mas para uma pessoa que teve atitude dessa. Durante a pandemia, o Rodrigo Constantino ficou na Jovem Pan os 2 anos da pandemia inteiro falando contra máscaras, contra o isolamento, falando que a pandemia era uma farsa. Ele chegou a comprar um livro, que ele postou a foto no Twitter, chamado Falsemia, dando a entender que a pandemia era uma fraude, que não tinha pandemia nenhuma. Enquanto que morriam milhares de brasileiros por dia, o cara estava implicando até com uma simples máscara. Eu lembro uma vez dele no Pânico falando: isso aqui é só um pedaço de pano aqui, ó. Isso aqui vai me proteger do quê? Não vai proteger ninguém não, isso aqui é idiotice, não sei o quê. O cara atuando num veículo de comunicação de grande audiência contra as medidas de segurança do coronavírus. Eu lembro que ele chegava a falar mal até do álcool em gel, é uma coisa simples, você pode usar até hoje sem pandemia, passar um álcool em gel na mão para evitar de você pegar algum vírus ou uma bactéria. Até isso ele era contra. Então eu não consigo deixar de pensar, pessoal, quantas pessoas não morreram no Brasil por terem escutado o Constantino e sua turma. Pessoas que não usavam máscara, não usavam álcool em gel, não faziam higiene direito porque achavam que a pandemia era uma farsa. Pessoas que estavam um pouco se lixando: essa pandemia não existe, isso é invenção para derrubar o Bolsonaro, isso é coisa dos chineses, dos comunistas. Quantas pessoas será que não morreram por ter escutado um cara desse que lutou tanto contra a vida das pessoas, hein? Mas não só dele, da Jovem Pan em peso, né? A Jovem Pan tinha raras exceções, né? Que eles faziam uma bancada bolsonarista e um antibolsonarista. Todos os programas deles eram assim. Aquele programa lá, por exemplo, não, acho que é os Pingos nos I, que eles colocavam o Ricardo Salles, mais 2 bolsonaristas, e só a Amanda Clay ali fazendo um contraponto, sendo ofendida, agredida, mandava ela calar a boca, interrompia ela toda hora, grosserias com ela. Só mentirosa, não sei o quê. Era assim o programa Pânico. Tinha um outro programa, acho que era Morning Show, que eles colocavam um bando de bolsonaristas, Adrilho Jorge, aquela cubana histérica, todo mundo bolsonarista, e colocava lá um Joel Pinheiro para fazer um contraponto. Essa era a Jovem Pan. Quantas pessoas não morreram por causa da ganância dessa emissora? Das mentiras, que usavam de uma grande audiência para ficar desinformando a população em vez de informar. Em vez de ajudar durante a pandemia: ó, pessoal, quem puder fica em casa, lave sempre as mãos, passa um álcool em gel, usa uma máscarazinha que não vai ser nada demais. É melhor você colocar uma máscara para pegar um transporte público do que você pegar um vírus. Não podiam ter feito isso? Mas não, porque o motoqueiro era maluco, né? O motoqueiro era genocida, foi o único presidente do planeta que não se vacinou. Tá? Até o Donald Trump tomou vacina. O Milley também. Bolsonaro é o único idiota no planeta que não se vacinou. Fez até aquele papel ridículo aquela vez que ele foi em Nova York, que ele teve que comer uma pizza do lado de fora, porque ele não podia entrar porque não era vacinado. Vocês lembram disso? Bolsonaro não tem limite pro ridículo. E o Rodrigo Constantino foi um que colaborou com toda essa onda aí anti-vacina, anti-máscara, anti-tudo. Então, pessoal, por mais que a gente sinta empatia pela doença, porque câncer é uma doença terrível que a gente não deseja para ninguém, mas eu confesso que é meio difícil sentir empatia pelo Rodrigo Constantino, por tudo que ele fez e por tantas pessoas que ele induziu à doença e possivelmente à morte, e até tripudiando do Lula, quando o Lula teve um câncer. Será que isso é a tal lei do retorno? Que é por causa disso agora ele está com câncer grave? E outra, ele não pode nem fazer um tratamento adequado, né? Deve estar fazendo com vaquinha aí, mas é que o dinheiro dele foi bloqueado pelo Xandão. Porque o cara inventou tanta fake news aqui no Brasil, fez tanta palhaçada, que a justiça chegou até ele, ele tem os bens bloqueados. E lembrando que durante um debate na Jovem Pan, o César Calejão alertou ele sobre isso.
Falou, cara, você tá aí nos Estados Unidos, você ficar pedindo revolução, guerra civil, essas bobagens aí, é fácil, porque você tá na América. Agora, quem tá aqui no Brasil é que vai dar cara a tapa. E essas pessoas vão se fuder. E ele, cara, tem que demitir esse cara, senão eu não volto mais pra Jovem Pan. Ele chegou a pedir a demissão de 2 comentaristas porque não gostava deles. O que aconteceu? Exatamente o que o Sérgio Calejão falou. As pessoas foram à rua com bandeirinha, com tudo, na porta dos quartéis, foram pedir intervenção militar, foram quebrar tudo em Brasília, e agora elas estão presas. Enquanto isso, o bonitão fica lá nos Estados Unidos postando mentira ainda o tempo todo, porque tem a vã esperança de que um dia o Bolsonaro possa voltar ao poder ou dar um golpe. E aí, pessoal, dá pra ter empatia? Enfim, estimo que o Rodrigo Constantino melhore, porque nós, da esquerda, ou centro-esquerda, somos melhores que eles, tá? Não desejo mal. Espero que ele melhore, que ele se recupere desse câncer, que ele faça as quimioterapias necessárias, porque nós não podemos nos igualar a esse tipo de gente. Mas que é lamentável né, pessoal? O cara teve atitudes tão escrota que, olha, é difícil a gente ter essa grandeza de desejar até a melhora para ele. Comente aí o que você acha, tá? Sua opinião também é muito importante. Gostou do vídeo, pessoal? Dá um likezinho no vídeo, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta também, divulga nas suas redes sociais, que quanto mais atividades, melhor, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.